Então, professor, então para mim é uma alegria também, como educador. Há muitos anos, há 25 anos, trabalhei também em escola, em colégio, onde trabalhei muito na área de formação humana, nessa parte também de filosofia, né, com os alunos, na parte de coordenação também pedagógica, e sempre nessa perspectiva de fazer o melhor, né, para que acontecesse uma aula mais dinâmica, para que os alunos realmente aprendessem, para que houvesse um aprendizado. Então, muitos anos eu tenho formação nessa área de filosofia, uma pós também nessa área de educação. E estou aí, desde o ano passado, participando aqui junto com o Centro de Educação para o Pensar, Editoras Óculos, nessa caminhada agora como assessor pedagógico. E com o professor Silvio, que é o nosso diretor aqui do centro e também é o idealizador de toda a proposta do nosso programa, há muitos anos, há 30 anos nessa estrada, né, professor? Tudo começando também numa escola, numa sala de aula aqui em Florianópolis, e ele com toda essa caminhada ao longo desses anos. E o professor Silvio, que é autor de vários livros que nós trabalhamos, nós também já apresentamos nas escolas, e depois até no final nós vamos apresentar um pouco dessas obras, das quais o professor Silvio é o autor. Então é uma alegria estarmos juntos nessa tarde, eu como educador, fazendo aqui uma partilha com vocês, interagindo com vocês. Gostaríamos muito de vocês aqui também nos dessem suas contribuições, trouxessem aqui suas ideias e pudessem interagir conosco então nessa tarde. Como vai ser então o nosso diálogo aberto hoje? Nós vamos ter 3 momentos principais. O primeiro momento, uma retomada do primeiro encontro, que aconteceu em março, onde ali já trabalhamos algumas ideias sobre o diálogo. No segundo momento, nós vamos trazer algumas ideias, contribuições de alguns autores, educadores, ao longo da história, que contribuíram nessa questão de refletir o diálogo em sala de aula, o diálogo como algo importante na convivência humana. E no terceiro momento, nós vamos trazer algumas pistas, algumas considerações, como realmente na sala de aula construir um espaço mais dialógico, mais reflexivo. Vamos trazer algumas coisas mais práticas, algumas atitudes mais práticas. Como o professor Silvio já falou, tudo depois vai ficar disponibilizado, inclusive um texto trazendo com mais profundidade as ideias que nós vamos hoje apresentar aqui de uma maneira mais sintética. Eu começo aqui com uma frase que eu acredito que ela é muito importante para o diálogo, professor Silvio, que é: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. É uma frase de Goethe, e justamente na questão do diálogo é muito importante a questão da escuta. E eu acredito que a escuta é a base para um verdadeiro diálogo. E ao longo do nosso encontro, nós vamos trazer um pouco mais sobre essa questão na sala de aula, na convivência professor e aluno, a importância da escuta. Começar bem a metade do caminho, nós apresentamos a nossa metodologia, que é a LIDA: ler, investigar, dialogar e agir. Nessa apresentação, nós deixamos já claro que o dialogar é como que o coração de todo o processo de educar para o pensar. Sem o dialogar, dificilmente nós vamos fazer acontecer na prática aquilo que é o programa Educar para o Pensar. Portanto, é como se fosse o coração de todo esse processo. E relembrando, dialogar, dia mais logos, dia através de logos, palavras, significado, sentido. Ou seja, o que seria então o diálogo, Na etimologia da palavra, é como se nós conseguíssemos deixar perpassar entre as pessoas num grupo o sentido, o significado, a palavra. Isso justamente é o sentido mais profundo da palavra diálogo. E lá naquela ocasião nós já falávamos justamente da importância dele nesse processo. Bom, um pouco retomando então a primeira parte, que foi lá em março, que deu como que a base para que nós então hoje trabalhássemos esse segundo ponto. Vamos agora, professor Silvio, então nessa segunda parte, trazer algumas contribuições, o senhor pode mudar lá, algumas contribuições de alguns autores que ao longo da história pensaram o diálogo nessa perspectiva
das relações pedagógicas humanas. E a primeira pessoa que nós trazemos aqui é Sócrates, como um grande expoente da filosofia grega. E Sócrates ele vai trazer algumas ideias fundamentais que eu acredito até hoje são importantes para nós entendermos essa relação, a questão do diálogo. Então Sócrates ele vai trabalhar o diálogo como um método da educação, né? E Sócrates ele leva a filosofia para as praças públicas. Ali ele constrói toda uma relação com os seus discípulos, onde nós vamos perceber que ele vai trabalhar muito a questão do autoconhecimento como algo importante para que a gente consiga chegar à sabedoria, à prática das virtudes, à questão do bem. E Sócrates, ele praticamente, ele trabalha dois conceitos básicos, que é a questão da ironia e da maêutica. A ironia é como se fosse a base para o diálogo. Quando ele diz, eu sei que eu nada sei, Sócrates como que diz o seguinte, olha, para que haja um diálogo verdadeiro, é importante essa atitude inicial de cada um se colocar como um aprendiz, como aquele que realmente não sabe tudo. E essa ironia justamente vai mostrar o seguinte, que cada um, inclusive o mestre e o discípulo, são capazes de pensar, questionar, argumentar as suas ideias, aquilo que o outro coloca. E é um pontapé inicial para que haja verdadeiramente um diálogo. Essa atitude de eu sei que nada sei. Justamente porque ali se coloca como que uma humildade diante que nós não possuímos toda a verdade e nós, a partir daí, construímos uma relação de diálogo. O segundo ponto, Sócrates já mais amadurecido, no auge da sua idade, ele vai trabalhar a ideia da maêutica, pegando ali a experiência de sua mãe, que era parteira, então o termo maêutica vem do grego, que é a arte de partejar, e ali ele vai justamente dizer o seguinte, o mestre, ele não é aquele que vai colocar o saber na cabeça do seu discípulo, mas é aquele que vai fazer despertar de dentro para fora esse saber, ou seja, deixar vir à luz essas ideias, esse saber. Então, o mestre ele vai como que ajudar a partejar essas novas ideias no diálogo, através do diálogo, fazendo com que o seu discípulo faça vir à tona o seu melhor, aquilo que está dentro. Então, um pouco assim, resumidamente, das ideias que Sócrates traz para a gente. E é interessante, né? Só para a gente tentar trazer Sócrates para os dias de hoje, como ele é atual, né? Nós, enquanto educadores do século XXI, o que a gente quer dos nossos alunos? Né? Que eles percebam que eu, como professor da minha disciplina, e aqui nós estamos falando professor de matemática, de português, ciências, então que o aluno perceba que eu, como professor, sei muita coisa, mas desconheço outra. E que ele, aluno, poderá me ajudar a conhecer coisas que eu desconheço, até por conta desse mundo globalizado, das informações, das pesquisas que estão por aí. Então, o primeiro trazer Sócrates para os nossos dias. O segundo é ele quando diz, né, que ninguém ensina ninguém, né? A gente aprende através do diálogo. Paulo Freire vem colocar isso depois uma outra circunstância, mas a questão de você perceber como Sócrates é atual e como o que ele colocou lá no mundo grego tem a ver com o que nós queremos enquanto educadores no século XXI. Queremos que haja esse diálogo, queremos que haja essa reflexão, mas ninguém é o detentor, né? O professor sabe tudo. Não, só sei que nada sei. E a partir daí eu vou construir um saber maior junto com você, aluno, junto com você, professor, meu colega de outra disciplina. Então, Sócrates está aí hoje, atual. Eu acho que realmente é algo fantástico, a gente consegue perceber essa dinâmica que pode ser a relação entre o discípulo, o mestre, o professor e o aluno, né, trazendo Sócrates para os nossos dias. Platão, justamente como discípulo de Sócrates, vai sistematizar esse pensamento, essas ideias,
reunir um pouco melhor essa ideia da dialética, né, que é essa questão realmente da arte de dialogar, de debater, persuadir, de você raciocinar, organizar as ideias. Então, Platão, com a obra Os Diálogos, né, os diálogos de Platão são uma riqueza também nesse sentido, de você perceber toda essa questão da importância da persuasão, a importância da busca da verdade, todo esse diálogo que vai acontecendo, a dramaticidade com que ele trabalha as suas obras. Então, Platão realmente vem trazer mais algo, acrescentando aquilo que Sócrates já havia trazido na questão do diálogo, agora com a dialética. Um pouco mais à frente, nós trazemos agora a contribuição de um autor também muito conhecido, que é Habermas, onde ele trabalha a teoria da ação comunicativa. E Habermas, justamente, ele vai realçar na questão pedagógica, essa ação comunicativa é como que a interação entre os sujeitos, justamente para que haja uma cooperação entre as pessoas envolvidas. E aí Habermas vai trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, ele vai dizer que nós temos que ter, para que haja uma verdadeira ação dialógica, a relação entre dois sujeitos e a capacidade de reconhecer a fala do outro, ainda que esta fala seja discordante da minha, justamente nesse processo reflexivo, onde os sujeitos não são espectadores, mas eles são atuantes nesse processo, para que haja o que ele chama de uma interação social. E aí ele vai trazer a ideia de emancipação como algo importante. Então vejam como Habermas também contribui para uma visão também de uma escola, de uma sala de aula mais democrática, participativa, né? Então essa teoria da ação comunicativa. O professor Silvio já falou de Paulo Freire como um grande, vamos dizer assim, alguém, uma referência na questão do diálogo para nós, alguém que realmente trouxe contribuições muito pertinentes. Paulo Freire vai justamente criticar essa ideia de uma pedagogia da transmissão, que ele também chama de uma educação bancária, onde o aluno como que fosse uma espécie de um depósito, onde ele recebesse os conhecimentos, as ideias, e ele arquivasse essas ideias, onde não há uma construção. O professor, ali, a ideia da narrativa, o professor como alguém muito importante nesse processo, né? Onde se nega a possibilidade da palavra, e onde realmente Paulo Freire vai dizer que é um modelo desumanizador, porque ele não possibilita essa ideia de uma relação mais construtiva entre educador e educandos. Onde vai prevalecer a ideia da memorização mecânica, essa ideia onde a repetição das ideias. Paulo Freire vai propor então o modelo de uma relação dialógica, onde ele vai dizer que o diálogo ele faz parte da essência humana, o diálogo como algo pertinente à essência humana. E para Paulo Freire, todos são sujeitos aprendentes. Professores e alunos ensinam ao aprender, aprendem ao aprender, né? E também aprendem ao ensinar, ou seja, há uma relação onde todos aprendem e ensinam. E Paulo Freire também vai trazer essa ideia. O estudante, numa aula dialógica, ele cria, ele participa, ele questiona, ele intervém, ele tem consciência de si, do mundo. Ele é realmente alguém que vai ter posse da palavra. O professor é alguém que vai problematizar, é alguém que vai mediar, vai intervir, vai trazer questões da realidade, vai ser alguém justamente também vai aprender junto, como nós já conversamos aqui, instigar a curiosidade do aluno, vai humanizar essa relação. Paulo Freire justamente ele vai trazer então essa ideia de que nós precisamos fazer da sala de aula o lugar da palavra, o lugar da construção, onde através da ação e da reflexão nós vamos gerar ações de cidadania, que é o que ele justamente quer que também a educação gere cidadania, né? Então, um pouco de Paulo Freire. Se nós percebermos, há uma grande proximidade. Isso, entre ele e Habermas, né? Mas é interessante a gente perceber antes, Paulo Freire, ele defende, né, a sala de aula, defende esse espaço de aprendizagem. Nós estamos dizendo, né, que é possível haver diálogo e reflexão em sala de aula.
nos baseando, como o senhor coloca aí nas suas reflexões, em alguns teóricos, né, pegando lá do mundo grego, chegando até Paulo Freire, mas todos colocam que nós temos um espaço privilegiado para dizer a palavra, né? Quando nós estamos ensinando, nós dizemos a palavra, precisamos ouvir. Por isso aquela frase inicial, né? Falar é uma necessidade, Estudar é uma arte. escutar é uma arte, né? Também, talvez você, professor, tenha outras referências, outros autores que talvez você já tenha lido sobre essa temática. Compartilhe conosco depois aqui, participe dele. Ou na plataforma, dê sugestões de outras leituras que possam enriquecer o nosso grupo nessa questão do debate, né? Professor, vamos à frente ali, no mapa mental, para que as pessoas acompanhem. E eu trago agora a contribuição de um outro autor também, que é Martin Buber. Ele é teólogo e jornalista judeu, e justamente vivendo esse contexto ali de toda a questão da divisão entre árabes e judeus, ele vai trazer a questão do diálogo como algo importante, tanto para a construção da paz, naquele contexto que ele vivia, mas também numa relação pedagógica. A sua obra principal é Eu e Tu, que é uma obra também que foi de 1923, e onde ele vai trabalhar justamente isso, trazendo as suas ideias desse mundo mais social para o pedagógico. Martin Buber vai dizer o seguinte, que é preciso trabalhar com as crianças a ideia da cooperação e a conversa, justamente para que seja trabalhada essa questão dos valores, a construção da paz através da cooperação. E Martin Buber, justamente, ele vai criticar ali no início do século XX o movimento da pedagogia ativa, onde se trabalhava muito essa ideia de uma educação mecânica, privilegiando muito a questão intelectual, e ele vai trazer algo que é muito atual hoje quando se fala em questões socioemocionais. Ele vai dizer o seguinte, que a prioridade na educação é o desenvolvimento da capacidade, da habilidade de se relacionar com os outros. E justamente é algo fantástico, porque ele vai trazer nessa questão do relacionar com os outros a questão do diálogo, né? Então, eu... Isso é o que se fala hoje muito, né? Da questão socioemocional, né? Aprendizagem socioemocional, fazer os nossos alunos perceberem o outro, o tu, né? Eu me conhecer, conhecer o outro se conhecer, conhecer a mim. No mundo em que muitas vezes a gente vê isso em restaurantes ou em viagens, o pai, para que o filho fique quieto, não interessa ser uma criança pequena de alguns anos de idade ou um adolescente, basta estar com um smartphone e que fique em silêncio. Quer dizer, até que ponto esse aluno, numa aprendizagem socioemocional, vai começar a entender o outro, se não pelo diálogo, a partilhar o outro, o espaço com o outro, se não pelo diálogo. Perfeito. Nós também trazemos a contribuição de um outro autor, que é Carlos Jung, né? Muito conhecido da área da psicopedagogia, enfim, né? Da psicoterapia. E Carlos Jung, ele vai trazer justamente essa ideia das reações químicas. Ele diz que quando há o encontro de duas substâncias químicas e há uma reação, acontece entre elas uma transformação. E ele traz essa ideia para o diálogo. Ele vai dizer o seguinte, o verdadeiro diálogo, ele vai produzir também uma reação, um aprendizado, uma transformação nas pessoas envolvidas nessa relação dialogal. Então é uma ideia muito bacana, ele vai dizer que nós não saímos os mesmos numa relação de diálogo, né? Então, acho que essa ideia também contribui muito para a nossa reflexão. Um outro autor muito conhecido, falado justamente, é Daniel Goleman, nessa questão da inteligência emocional, justamente onde ele vai dizer que as emoções são contagiosas, ou seja, nós impactamos, nós somos impactados pelos outros, com a importância de gerir as nossas emoções, do autoconhecimento, do conhecer as nossas emoções e sentimentos, ele saber lidar com as emoções e os sentimentos dos outros, né? Então, essa ideia muito da empatia, da automotivação, do autoconhecimento emocional, do controle emocional,
que ele vai trabalhar, e as habilidades socioemocionais, que já são bem conhecidas em todos nós. E para ele o diálogo justamente é o que vai possibilitar esse crescimento na convivência humana. Até tem uma frase aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Só é possível desenvolver novos pensamentos, diversificar o modo de ver a vida quando você vê, sente, fala e ouve outra pessoa. É algo muito bacana, e ele vai trazer essa ideia de que o cérebro humano, a questão do diálogo e da empatia, ou seja, todas essas questões que envolvem, né, as relações humanas na questão da inteligência emocional. Então, realmente é um autor fantástico, muitas obras, e com certeza pode trazer muitas contribuições para a gente. Pessoal, é o seguinte, são algumas ideias, alguns pensadores. Provavelmente você tenha outras contribuições. Traga para nós depois, né? Que autores você tem que podem nos ajudar a entender essa questão do diálogo nas relações humanas, na sala de aula. E nós vamos agora para uma terceira parte, que é justamente... Antes, professor Sinésio, eu acho que os nossos amigos que estão participando dessa reflexão que o senhor está conduzindo, certamente quando a gente falou ali Goleman, Huber, Walter, Habermas, começaram a pensar assim, bom, mas como é que eu vou fazer essa reflexão acontecer em sala de aula? Como é que eu vou fazer o diálogo acontecer em sala de aula? A gente sempre, às vezes, busca, né, a receita, a receita de bolo, né? Como é que eu tenho que fazer? Eu costumo dizer para os professores, quando vou assessorar escolas, ou uma palestra, ou mesmo em reuniões em algumas escolas, que não existe uma receita, né? Mas existem modelos que a gente pode relembrar da nossa vida de estudante. E eu costumo sempre contar, né, quando eu estava no ensino médio, dois professores marcaram a minha existência como aluno de ensino médio. Um professor de História e um professor de Física. Um professor de História muito humano, muito amigo de todos, confiava. Então ele explicava o conteúdo e dizia, olha, eu preciso fazer uma prova porque tem uma exigência, preciso dar uma nota, está aqui as questões, façam a prova. E saía fora da sala de aula. E ninguém, né, na minha turma, ousava buscar respostas. Todo mundo fazia sem precisar colar. E ele era um professor muito humano. Mas por que ele se tornou muito humano? Porque ele contava a sua história. E tínhamos um professor de Física, né, também era assim, bonachão, né, gordão, né, então a gente chamava ele de Boa Vida, um excelente professor, que um dia, bastante rígido, né, brincalhão, mas rígido, um dia ele chegou em sala de aula e contou uma história e se emocionou. Então aí dá para a gente puxar Goleman, né, e a relação aí das emoções com o diálogo, contou uma história da vida dele, se emocionou e todo mundo ficou assim, opa, mas o professor está chorando, né, no ensino médio. E ele então ficou ali uns 15, 20 minutos nessa situação, e daí ele disse assim, bom, agora que eu já desabafei, agora que eu já expressei o meu sentimento, vamos continuar nossa aula. E a partir daquele dia, isso eu encontro colegas do ensino médio, a gente lembra desse fato, a partir daquele dia, as aulas de física eram muito mais tranquilas, muito mais participativas, estudávamos mais, porque o professor se deixou conhecer como alguém humano. Uma disciplina que exigia uma seriedade até maior por ele, né, como professor rígido que era. Mas eu trago esses dois exemplos porque não há receitas, mas há modelos que a gente pode seguir. Tenho certeza que o senhor tem, os nossos amigos que estão aqui participando dessa reflexão, também lembram de professores ou na educação infantil, ou no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio, ou na própria universidade. Professores que marcaram porque se deixaram conhecer, abriram-se pelo diálogo, né,
escutaram também a gente. Então, essa arte de escutar, né, da frase inicial, e com isso houve um relacionamento diferente. E aquela ideia aí, trago Paulo Freire de novo, poderíamos trazer Habermas, poderíamos trazer outros teóricos, né, que falam sobre o diálogo. Quando há essa empatia, quando o eu e o tu se encontram, isso é Buber, né, acontece uma aprendizagem muito mais significativa. Eu acho que isso nós queremos no programa. Né? O programa Educar para o Pensar quer isso, que as pessoas se conheçam e deixem se conhecer, e que escutem a história do outro. Talvez até muito mais para o diálogo, a relação quando elas passam também pelo coração, quando você consegue trazer situações da vida, o vivencial para a sala de aula, aquilo que é o cotidiano, a vida para a sala de aula. Isso com certeza vai favorecer uma relação mais próxima, né, entre educadores e alunos. Justamente na minha experiência também como professor, muitas vezes quando a gente trazia essas questões do cotidiano, quando a gente conseguia chegar no coração dos alunos, não chegar só na mente deles, nós conseguimos justamente trabalhar melhor a questão dos valores, dos conhecimentos, das habilidades, porque a gente conseguia falar mais próximo e o aluno conseguia perceber que a gente não era tão distante, a gente estava junto, né? Bem, eu acredito então que agora, nessa terceira etapa, nós vamos trazer algumas ideias, como que nós podemos traduzir um pouco mais isso para a sala de aula. Como o professor Silvio falou, nós não temos as receitas, mas queremos contribuir com um debate, com uma proposta que é aquilo que nós já trabalhamos no programa Educar para o Pensar. Algumas dicas, justamente, eu trago aqui algumas dicas de um autor, até que ele trabalha uma visão mais de gestão de pessoas, que é o Paulo Kaffer. Ele vai dizer o seguinte: a gente ter, na questão do diálogo, isso serve para a sala de aula, uma mentalidade de excelência, quando nós vamos justamente tentar trabalhar questões mais positivas, valores, escolher as palavras que causam melhor impacto, ter atenção e apreciação pelo outro, essa questão que a gente falava do afeto, ser relevante e falar sobre boas ideias, praticar a escuta amorosa do outro. Hoje se opina sobre tudo, se quer dar opinião sobre tudo, então muitas vezes nós temos os achismos, nós temos que saber trabalhar isso também no contexto de fazer as nossas crianças e adolescentes serem mais investigativos, não serem tão rasos, superficiais, que é aquilo que muitas vezes advém desse mundo onde se fala sobre tudo, se opina sobre tudo. Nós temos a síndrome do pensamento acelerado, então nós temos muitas vezes na nossa sala de aula crianças que têm questões como irritabilidade, dificuldade de se concentrar, dificuldade de escutar o outro, dificuldade de ser contrariado, dificuldade muitas vezes de lidar com uma opinião adversa à sua. Então nós vamos ter que lidar um pouco com essas questões. Por isso nós não queremos idealizar a sala de aula, nós queremos olhar a sala de aula como algo muito concreto, com suas tensões, conflitos, alegrias, com a energia boa que existe no dia a dia na sala de aula, com as diferenças, pluralidade de ideias, de personalidades. Ou seja, esse universo plural é muito importante. Este é o chão concreto da sala de aula. Nós não queremos idealizá-la. E aí, justamente, voltamos àquela pergunta inicial, àquela afirmação inicial. É possível dialogar? É possível refletir em sala de aula? E nós queremos, então, ver algumas coisas mais práticas, concretas. Quais são os elementos facilitadores para um diálogo na sala de aula? Primeiro, que nós trabalhamos em todos os nossos livros, né, professor? É essa ideia da sala de aula, mas a escola como tal, e não só a aula do Educar para o Pensar, ou aula de filosofia, ser uma comunidade de aprendizagem investigativa. Ou seja, realmente onde as crianças elas possam expor as suas ideias, escutar os amigos, argumentar diante dessas ideias, o professor ser o mediador desse processo, como o agente provocativo,
trazendo aí do futebol o árbitro, aquele que vai estar ali mediando, né, o jogo, o diálogo na sala de aula. O professor não ser doutrinador ou autoritário, ou ele querer ser o dono da palavra. Então vimos aqui Freire e outros autores. O professor é aquele que aprende junto, aquele que está junto, não aquele que é o detentor do saber, da palavra. Outra coisa importante, então, trabalhar essa curiosidade, instigando através das perguntas que possam conduzir a uma reflexão uma aula mais dialógica. Então, nós vamos depois dispor, na plataforma do Pensar, de várias perguntas que podem ajudar nessa condução. Nós temos, por exemplo, aqui, o professor justamente desafiar a criança a algumas perguntas simples. Como você sabe? Onde ela vai ter que buscar as fontes, da onde ela tem essa informação, pode ser a sua experiência, pode ser algo que retirou, aprendeu de algum lugar, de uma outra pessoa. Você pode me dar um exemplo? Você vai instigar a criança a traduzir essa ideia para uma coisa muito concreta. Ela traduzir isso. Por quê? Onde a criança vai buscar as causas, as razões daquilo que ela sabe, daquilo que ela está falando, para que ela possa argumentar. Então, são algumas perguntas que podem facilitar uma maior conversação. E existem muitas outras possibilidades, aqui são só algumas. E aí o professor vai ter que ser uma espécie, justamente, é uma arte saber quando colocar a melhor pergunta, a sequência das melhores perguntas que podem instigar uma aula mais dialogada. Então, é realmente uma arte. Uma coisa importante que o professor deve evitar, ele deve evitar, não partir do conceito filosófico para o debate, fazer o movimento contrário. Contextualiza, dialoga, traz as ideias das crianças para chegar ao conceito. Essa é uma ideia muito importante no nosso programa Educar para o Pensar. Desafiar as crianças a buscar as ideias mais relevantes, mais importantes de um texto, de uma história, e a partir dali construir o diálogo. Justamente para que não se perca, às vezes, tempo com questões que não são tão essenciais. Outra coisa, professor, evitar que as opiniões, que as ideias sejam direcionadas só para você. Aí é importante a configuração da sala de aula. Se nós fazermos a nossa aula, o nosso debate, numa sala de aula onde as carteiras estejam enfileiradas, provavelmente o aluno vai se direcionar ao professor. Se nós dispormos, de repente, as cadeiras em círculo, temos um ambiente diferente para a aula Educar para o Pensar, e aí, de repente, a escola pode pensar um ambiente que favoreça uma relação realmente diferente, a disposição da sala de aula, para que o professor não seja o centro das atenções do diálogo, mas ele esteja junto nessa aula dialogada. Outra coisa importante, evitar que as questões sejam resolvidas por uma espécie de votação, né? Então vamos ver as ideias, a ideia tal, agora vamos ver. Vamos votar, quem acha que essa ideia... Não, nós não podemos partir para isso, justamente porque todas as ideias são importantes na construção do diálogo. Outra coisa também, a questão afetiva, como nós falamos, o lado cognitivo, afetivo, todas as dimensões humanas, aquele que Gardner fala também das múltiplas inteligências, trabalhar isso também na sala de aula, explorar todas as possibilidades que os nossos alunos têm. O professor evitar ficar impaciente com aquele aluno que às vezes tem a mão engessada e se levanta toda hora querendo perguntar. Evidentemente tem que dar oportunidade para todos participarem, mas às vezes esse aluno, ele está inquieto, ele quer algo mais. Talvez o professor possa desafiá-lo no final da aula. Olha, vem cá, né? Você tem essa inquietação, desafiá-lo a ler alguma coisa a mais, a buscar algo mais, mas jamais podar essa participação. E aí, justamente, o professor incentivar os alunos a construir sobre as ideias uns dos outros, né? Justamente, todos constroem as ideias numa aula dialogada, e que eles percebam que o que eles estão falando está ajudando a construir a aula, o conteúdo, a história que está sendo ali trabalhada. E aí é muito importante uma atitude, o professor aprender a direcionar o olhar para quem está falando, o aluno. O aluno aprender a direcionar o olhar para o seu colega.
esse olhar e esse escutar. Então, a pedagogia do olhar, a pedagogia do escutar é importante nessa relação na sala de aula. E é importante justamente já mostrar aos alunos, e aí o professor justamente buscar essa fundamentação, né? Buscar essa formação, critérios de observação, trabalhar a questão da psicologia do grupo, né? Esses elementos que estão presentes ali no grupo. E o seu planejamento, justamente sempre avaliando as suas ações, ver o que não deu certo, retomar, olha, nessa aula eu trabalhei essas questões, mas vejo que na próxima eu vou retomar de uma outra maneira, essa avaliação constante do seu trabalho, né? E aí nós temos justamente, professor, pode passar adiante, nós temos aqui os nossos livros, as coleções, que são trabalhadas principalmente no Brasil, que é a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo e a coleção Início de uma Mudança, né? E aí justamente o professor Silvio, como autor de vários livros, justamente as histórias que foram criadas, principalmente, vamos pegar ali a coleção Início de uma Mudança, elas têm um propósito, através dos seus personagens, através daquilo que a história procura construir, né? Nós temos talvez professores participando aqui, trabalho lá de primeiro a quinto ano, com alguns livros, né? Justamente que o professor é autor. Quem sabe a gente poderia ouvir lá, né? Como o professor Sinésio colocou, as duas coleções, o Novo Espaço Filosófico Criativo, ele tem o objetivo de fazer com que o aluno, desde o primeiro ano até o nono ano, seja coautor. Nenhum autor é dono da ideia, ou pensou tudo sobre aquele conteúdo. Então, de primeiro ao quinto ano, eu e a professora Sandra, lá de Londrina, que é nossa amiga e colabora há muito tempo conosco, a professora Sandra me ajudou a organizar esse material e, desde o início, defendíamos que o Novo Espaço Filosófico Criativo, os alunos deveriam ser instigados a, junto com o professor, em comunidades de aprendizagem investigativa, pelo diálogo, a serem coautores do seu livro. Que eles chegassem no final do ano e pudessem dizer assim: eu ajudei a escrever esse livro, junto com a minha turma, com a minha comunidade de aprendizagem investigativa. Na coleção O Início de uma Mudança, que está na 18ª edição, né? Então imagine, é uma coleção que tem uma aceitação grande nas escolas brasileiras, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Nós temos escolas trabalhando com essa coleção e aí tem, de primeiro ao quinto ano, histórias dialógicas, mas histórias dos autores, né? Eu escrevi 3 obras, 3 livros, o professor Clóvis escreveu uma e o professor Rudy escreveu outra. Mas são histórias verdadeiras, são histórias dialógicas, têm um fio dentro da realidade. Então não é uma literatura infantil, uma literatura infanto-juvenil, feita com personagens fictícios, não. O meu quintal é a história do quintal que eu tinha quando eu era criança. É a história da minha infância num quintal no fundo da minha casa, da minha família lá em Curitiba, onde eu cresci nesse quintal, brincava nesse quintal, tinha vários animais que estão na história. E, numa linguagem figurativa, aparecem animais para que as crianças percebam que os animais também dialogam, os animais também têm atitudes éticas, atitudes morais, atitudes políticas. Por isso aparece lá a coruja, aparece o galo, e aí tem a ver com a filosofia grega, a filosofia alemã, tem a ver com Nietzsche, tem a ver com os gregos. O galo, dizia Nietzsche, é o símbolo do filósofo, a coruja é o símbolo da filosofia do filósofo, diziam os gregos. Mas aí há toda uma discussão e as crianças vão chegando a conclusões. No segundo ano, minha história no quintal. Então aí é uma família nesse quintal que decide que vai ter que haver uma reforma. E aí a história toda tudo tem uma história.
eu preciso conhecer a minha história, eu preciso conhecer a história da professora, preciso conhecer a história de todo mundo, para que a partir daí eu possa respeitar e gostar das pessoas e amar as pessoas. Então, esse é o enfoque, né, da coleção Minha História no Quintal. A Pequena Grande Marília, o professor Clóvis Gaia, colocou a história da sobrinha dele, que tem nanismo. E é uma menina feliz hoje, uma mulher dentista em Porto Alegre, formou-se na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, feliz da vida. Então ele conta a história dessa menina, e quando ele me apresentou essa história, eu fiquei encantado, porque ela mostra que a gente pode ser grande por fora, mas pequeno por dentro. Ela não. Ela era grande por dentro, pequena por fora, por uma questão de natureza. Uma ideia puxa a outra, é o menino conversando com seu avô. De certa forma, como a sociedade vê a questão do idoso, a melhor idade, né? E a questão da criança. No mundo capitalista, são os dois focos, né? Onde há condições de ganho com a criança e com a melhor idade. Os 422, por isso uma ideia puxa a outra. No quinto ano, os 422 soldadinhos de chumbo, também uma história verídica, né? O professor Rodolfo, chamado de Rude, né? Rude Bom, ele coloca a história de um general aposentado que brincava com soldadinhos de chumbo que ele tinha. Não brincava mais com seus soldados, brincava com soldadinhos. E aí vem toda uma discussão aonde começa a violência. E aí a violência está dentro de paz, cultura de paz. É possível sim, professor. É possível sim, coordenador, diretor de escola, fazer com que a nossa escola do século XXI seja uma escola do diálogo, da reflexão, da interação entre as pessoas, da aprendizagem socioemocional, de pessoas felizes, mais empatia, sala de aula, né? E a resiliência também, né? No sentido, hoje a gente vê aí adolescentes que não sabem comportar-se, né? Com um não ou algo que desagrada. Então, como ele poderá nessa sala de aula reflexiva, dialógica? Todas essas colocações, o mapa mental, que é esse esquema da apresentação, um texto com mais profundidade, das ideias que foram aqui apresentadas de uma maneira muito sintética, dos autores, enfim, e essas contribuições para a sala de aula, ficarão na plataforma do Pensar. E nós queremos depois enviar a vocês justamente a chave para que vocês entrem na plataforma, tenham acesso a todo esse material. E dizer a todos que o diálogo investigativo ele requer maestria e arte. Professores e estudantes apaixonados por essa proposta, né? E nós acreditamos que pelo Brasil afora ele está acontecendo. Esse diálogo está acontecendo em sala de aula de uma maneira muito bacana, muito criativa. Ele já está acontecendo. E nós acreditamos que o diálogo, realmente esse diálogo reflexivo, ele é o caminho para uma educação mais emancipatória, para uma educação que vai agregar valores na vida dos nossos estudantes, que realmente vai prepará-los para todos os desafios da vida. Então, como nós colocávamos, né, agradecemos a presença de todos e vamos nos preparar para o próximo encontro. E a partir dessas reflexões é que a gente está querendo que você, professor, na sua escola, possa contar, né, com essa nossa assessoria e essa nossa formação para que juntos possamos fazer escolas reflexivas e, como o professor Sinergi colocava, né, esse diálogo reflexivo que já está acontecendo no Brasil afora, a gente quer que aconteça cada vez mais nas escolas. Fico imensamente agradecido novamente, professor Sinergi, e contamos com você nos próximos encontros que teremos nesses diálogos abertos do Educar para Pensar. Um grande abraço e fiquem bem. Um abraço a todos.